dia nasceu em silêncio, guardando o que não se... Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Tempo, feridas que aprenderam a viver. Você bateu na porta da vida, com medo do que viria depois. Mas quando o olhar encontrou o seu, já não eram dois. Caríssimos e caríssimas, estamos chegando no dia 8 de abril. Então, o mês de abril já está aí já, navegando para o 10º dia. Logo, logo teremos um terço de abril vivido. E a gente vive o desafio de um dia de cada vez, não é isso? Lembrando que hoje a igreja proclama Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, o famoso caminho de Emaús, que também aparece lá no terceiro domingo da Páscoa. Você vai ler o texto hoje, quarta-feira, e também daqui a 2 domingos estaremos lendo novamente o mesmo texto. A igreja não está repetitiva, mas para fixar bem em nossa memória como e quando devemos caminhar. Aqui temos 2 discípulos caminhando, frustrados, desiludidos, com uma fé abalada. Às vezes nós somos assim, derrotados pelas situações. E é curioso que eles conheciam os fatos, sabiam da cruz, ouviram falar do túmulo vazio. Mas às vezes nós também duvidamos. Mas não conseguiam enxergar o sentido disso tudo. E isso não é tão distante de nós. Quantas vezes nós também caminhamos assim, informados, conectados com as notícias boas, mas profundamente desorientados por dentro. No meio do caminho, surge uma pessoa desconhecida, um forasteiro. Essa pessoa não impõe, não grita, não domina. Ela escuta, pergunta, interpreta. E aos poucos vai reacendendo algo que parecia morto no coração daqueles 2 discípulos. E aqui está o primeiro choque do evangelho de hoje. Cristo não aparece como espetáculo. Ele não está, muitas das vezes, nos cultos que gritam, que falam em línguas, ou mesmo aquelas celebrações de adoração que a Igreja Católica às vezes tem, onde o povo chora, se emociona. Ele até pode estar ali na presença da hóstia, mas ele não está ali plenamente. Mas ele vem com uma presença discreta no processo. Ele não invade, ele caminha junto enquanto o mundo vive tensões globais. A guerra do Irã, que de acordo com as fontes, vai ter uma pausa agora de 15 dias, que eu acho difícil. Também a frase de Donald Trump dizendo que ia acabar com uma civilização. Ou seja, essas coisas reacendem medos antigos, mostrando como a humanidade ainda insiste em resolver os seus conflitos com destruição e desamor. Ao mesmo tempo, também olhamos para o céu com o projeto da missão Artemis, Artemis 2, e tentamos conquistar novos territórios no espaço. Queremos chegar até a Lua, mas ainda somos incapazes de reconciliar os territórios do próprio coração humano. E ainda podemos avançar na tecnologia, mas no emocional e no espiritual seguimos muitas das vezes, isso mesmo, seguimos muitas das vezes como os discípulos de Emaús, cansados, confusos e sem uma direção. O texto de hoje, Lucas capítulo 24, 13 ao 35, diz que Jesus explica as Escrituras. Ele reorganiza a história e faz eles terem um sentido. Ele, Jesus, mostra que a dor não é o fim, que a cruz não é o fracasso. Das vezes, nós nos pegamos à cruz e esquecemos que a cruz envolve também a ressurreição. E a gente olha claramente, muitas das vezes, para as nossas tristezas, para as nossas dores, para as nossas incertezas. Interessante também olhar que Jesus, ele traz para nós uma fé dentro da realidade da nossa vivência. Porque a fé não se sustenta só com discurso. Ela precisa virar gesto concreto. Ela precisa virar partilha, compromisso. Não adianta a gente reconhecer o Cristo no altar, na Eucaristia, ou apenas aqui na Escritura Sagrada, e permanecer indiferente à dor daqueles que continuam
crucificados pela fome, pela violência, pela exclusão, pela falta de emprego. E aqui nós não podemos abandonar esse evangelho, pois esse evangelho exige de nós uma fé que hoje nós vimos muitas das vezes sendo usada como instrumento de poder. Temos aí candidatos indo para cultos, se ajoelhando, se colocando, agora vou ser cristão, aí vai lá, simula batismo e se faz, aceita oração, se ajoelha. Interessante como tenta instrumentalizar a fé para alcançar o poder e sempre com um discurso vazio, com a ferramenta ideológica. E isso, para nós cristãos, não é nenhuma novidade. Naquele contexto bíblico já tínhamos lá os profetas que denunciavam. E isso acontece há séculos com o uso da religião. É o evangelho que continua denunciando também. E uma fé que não incomoda, uma fé que vive em conluio com o poder, é uma fé que promove a injustiça. E se a fé não te leva ao incômodo diante da injustiça, a sua fé é falsa. Uma fé que não gera compaixão já perdeu o Cristo. Uma fé que se alia ao poder para dominar, esqueceu o caminho de Emaús, esqueceu o caminho do Cristo. Emaús nos ensina outra coisa. Deus se revela na caminhada, na escuta, na partilha e na vivência comunidade. O interessante também é que os discípulos de Emaús, depois de reconhecerem Jesus, eles voltam correndo com decisão tomada, mesmo às vezes com a insegurança. Os discípulos fazem algo que ajuda a gente a entender. Eles voltam, mesmo cansados, mesmo na noite, eles retomam para testemunhar perante a comunidade apostólica que o Senhor ressuscitou. Porque quem encontra o ressuscitado não consegue ficar parado. Hoje mesmo, muitas pessoas ainda caminham como aqueles dois, carregando as dores, as tristezas, as perdas, as dúvidas, e talvez o problema não seja a ausência de Deus, mas a dificuldade de reconhecê-lo no cotidiano. Cristo continua caminhando ao nosso lado, no sofrimento dos mais pobres, no clamor dos injustiçados, nas periferias esquecidas, e como diria Papa Francisco, até nas periferias geográficas, mas também nas periferias sociais, nas relações quebradas, relações familiares. E a pergunta é: estamos dispostos a escutar o Cristo que faz a leitura da Escritura para a gente? Estamos dispostos a reinterpretar a nossa história de vida e deixar o coração arder novamente? Porque quando a palavra ilumina e o pão é partilhado, algo tem que mudar em nosso olhar, algo tem que mudar em nós. Nós que dizemos que rezamos, nós que dizemos que lemos a Bíblia, nós que vamos à missa, ao culto, à celebração, devemos ser diferentes. Os olhos devem ser abertos, o coração deve ser aquecido e a vida tem um novo sentido. Que a nossa fé não seja apenas ritual, nem discurso bonito, nem aparência de santidade falsa, hipócrita. Que seja caminho, que seja compromisso e coragem. E que no meio de um mundo dividido entre guerras na terra e ambições do espaço, sejamos sinais que o reino de Deus começa aqui, na justiça, na solidariedade e no amor concreto. Porque, no fim, não é sobre ir até o espaço na Lua, não é sobre ir mais longe, é sobre saber caminhar no cotidiano com Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou parando por aqui, peço a você, deixe seu like, seu comentário é muito importante para nós. Lembre sempre, eu gosto que vocês comentem, que discordem, pode discordar da minha opinião, mas mantenham respeito, não xingue minha santa mãe que ela não merece. Eu sou Daniel Nonato. Quem é, não vão te diminuir. Carrega em si o que te fez existir. Se a vida tenta te quebrar, você volta a se erguer, porque aprendeu com amor a não se perder.
houve estradas desertas e noites sem direção, mas algo ficou por dentro, mais forte que a solidão. Nem todo adeus